Mensagem de esperança. Como saber a vontade de Deus? Uma das coisas mais difíceis que a gente enfrenta na nossa caminhada cristã é entender qual que é a vontade de Deus. A gente sabe que Ele tem o melhor para nós, mas não sabemos como tomar as decisões corretas e muitas vezes isso nos preocupa, nos deixa aflito. Talvez para você seja angustiante tentar descobrir se é da vontade de Deus começar ou terminar um relacionamento, fazer este ou aquele curso na faculdade, sair ou ficar em determinado emprego, mudar ou não mudar de cidade. E eu também passei por isso muitas vezes, até que eu aprendi. E eu quero compartilhar com você nesta mensagem. Algumas coisas são muito importantes que vão te ajudar, assim como me ajudou, a saber como a fazer a vontade de Deus. Sabe, a primeira coisa é entender, é compreender que a vontade de Deus está acima de tudo. E nós vemos isso na Bíblia. Nós vemos que a vontade de Deus está acima de qualquer situação ou de qualquer vontade humana. Por isso que a gente pode confiar que os planos dele nunca se frustrarão. E eu posso te dar um exemplo. Posso te falar de Adão e Eva quando pecaram. Desde aquele tempo, Deus começou a falar através dos seus profetas que Jesus viria ao mundo e ele realmente veio. E também era da vontade de Deus que Jesus morresse por mim e por você, pelos nossos pecados, e isso se cumpriu. Por isso, amado, por isso, minha amada, se você é um escolhido de Deus, assim como eu sou, os planos de Deus para mim e para a sua vida fatalmente se cumprirão. Se Ele tem algo para fazer com você ou através de você, Ele vai fazer e ponto. Não serão suas fraquezas, não serão suas falhas que vão impedir isso. Para isso, tudo o que você deve fazer é andar com Ele em obediência. Sabe quando nós vemos alguém sendo usado por Deus, logo vem na nossa mente, logo vem no nosso pensamento, nossa, que homem grande, né, usado por Deus. Olha, e aquela mulher, como consegue ser tão usada por Deus? Mas aí a gente vai amadurecendo, o tempo vai passando e a gente vai entendendo que não existem grandes homens e mulheres de Deus, mas sim pessoas comuns, como eu e você, que decidiram atender ao chamado de Deus. E Ele já tem um caminho pronto para mim, Ele tem um caminho pronto para você. Mas Deus, o Senhor, só vai mostrar esse caminho à medida que eu e você formos obedecendo, à medida que eu e você formos fazendo a vontade dEle. A vontade de Deus, ela já foi revelada para nós. E muitas pessoas não sabem, mas está ali, está na Bíblia. Na Bíblia já está revelada toda a vontade de Deus para cada área de nossas vidas. Porque a Bíblia é a fonte mais confiável, real, verdadeira de todas as fontes de sabedoria, entendimento e discernimento. É a nossa caminhada segundo a vontade de Deus, porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Não foi inspiração humana. Por isso que em muitas situações, em muitas coisas a gente não precisa nem orar para saber se é a vontade de Deus ou não, pois já está escrito na Bíblia que é da vontade de Deus. Por exemplo, é da vontade de Deus que uma pessoa se envolva com alguém casado, mesmo que ele ou ela estejam totalmente insatisfeitos no casamento? Não. É pecado, é adultério. É da vontade de Deus que um rapaz ou uma moça namore alguém que não seja cristão? Não. A Bíblia alerta, a Bíblia fala sobre o jugo desigual, mostrando que um relacionamento assim não tem comunhão.
Mas a gente também precisa entender que a Bíblia muitas vezes não fala especificamente sobre todos os pecados. Fumar maconha, fumar cigarro, beber. Mas a Bíblia nos fala que o meu e o teu corpo são moradas do Espírito Santo e que nós devemos cuidar dessa morada. Por isso que eu e você, nós precisamos conhecer a Bíblia para a gente evitar sofrimento, para a gente evitar decisões erradas. O próprio Jesus disse: vocês erram porque não conhecem as Escrituras. Vocês erram porque não conhecem o poder de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Mas por incrível que pareça, ainda tem muita gente que tem medo de orar e perguntar a Deus qual que é a vontade dele. Pois acha que ele vai frustrar os nossos, os meus, seus planos. E isso acontece porque não se tem uma ideia muito clara do caráter de Deus. Algumas pessoas pensam que ele é um Deus mau, ou um Deus bravo, ou um Deus que se a gente falhar vamos ser castigados, que nada mais vai dar certo na nossa vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, você realmente quer saber como Deus é? Você quer conhecer Deus? É só olhar para Jesus. Jesus é a expressão exata de Deus. Jesus curava, perdoava, se compadecia dos mais fracos, não tinha pedra nas mãos. Jesus não pagava o mal com o mal. E se a gente olhar dessa forma, a gente vai poder entender melhor o amor de Cristo Jesus. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, que a vontade dele é perfeita, que a vontade dele é agradável. Mas para experimentar é preciso renovar a nossa mente. É preciso ter a mente renovada através da palavra de Deus e agir e pensar e viver conforme ela. E com o tempo, você vai ver que Deus faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Mas para saber a vontade de Deus, é necessário orar. Diante de tudo que eu já te falei, depois de tudo que eu te falei, o que a gente precisa é ir para a prática. Porque existem muitos momentos que nós ficamos confusos, que não conseguimos enxergar claramente qual que é a vontade de Deus. Por isso que nós precisamos orar antes de tomar qualquer atitude. A oração faz com que o nosso coração fique alinhado ao coração de Deus. Talvez não tenha nada de errado em tomar alguma decisão, mas às vezes ainda não é o tempo de Deus. Às vezes, talvez Deus tenha algo muito melhor para você. Por isso que é muito importante orar durante o tempo todo. Muitas vezes você não vai ouvir Deus falar ao teu coração. E ainda assim você precisa tomar uma decisão com urgência. E aí esse é o momento de você agir pela fé. Se você crê que Deus te ama, se você acredita que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, e tão somente se você tem obedecido a sua palavra, então creia que a decisão que você vai tomar será a decisão que Deus instruiu você. O Salmo 25 diz que ao homem que teme ao Senhor, Deus o instruirá no caminho que deve escolher. E isso mostra que Deus nos instrui de alguma forma, seja através de uma paz que a gente sente no coração depois da oração, seja através de uma impressão que a gente sente no nosso interior que acaba nos dando alguma direção, ou até de sinais externos. Mas acima de tudo, a fé e a confiança em Deus, elas devem prevalecer.
Eu reconheço que nem sempre é fácil fazer as escolhas certas, que às vezes nós falhamos porque a gente age por impulso, por emoção, porque não confiamos totalmente em Deus e acabamos fazendo do nosso jeito. Mas aí com isso a gente acaba sofrendo, sendo ferindo as pessoas, ficamos no prejuízo. Mas eu quero te dizer que também é importante a gente aprender com os erros, para não fazer outra vez. Precisamos crer que Deus vai fazer tudo cooperar para o nosso bem, até as coisas que deram erradas. Eu já errei muitas vezes, e muitas pessoas já erraram tanto na vida, mas tem gente que continua reclamando delas mesmas, reclamam das decisões, reclamam de Deus. Quero te dizer que ficar remoendo o passado não vai mudar nada o teu futuro. O que nós precisamos é esquecer o que passou e prosseguir para o alvo que é Cristo Jesus. Meu amado, minha amada, Deus quer nos dar um futuro maravilhoso, um futuro de paz, um futuro de alegria. E eu quero dizer que tudo começa com um coração agradecido. Por isso que a Bíblia nos ensina: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deus quer que a gente agradeça por tudo, porque isso disciplina o nosso coração. Eu e você devemos nos alegrar e confiar no amor de Deus. E quando a gente faz isso, Ele não nos decepciona. Que Deus te abençoe poderosamente e que a partir de hoje você passa a orar, buscar, ouvir e entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. E tudo isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém.